Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um encontro da nossa catequese. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estaremos aqui reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom, hoje a gente está num cenário um pouco diferente, né? Estou aqui na casa do meu sogro e a gente está... adaptei aqui um cantinho, né, para a gente ter catequese aqui hoje. Bom, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria perguntar para vocês aí, quando vocês eram bebês, tá? Se tem algum presente que de repente você vê aí que a sua mãe comenta, né, que seus pais comentam aí, que você ganhou quando você era bebê ainda, né? E se você ainda tem esse presente, tá? Então gostaria que você pausa o vídeo, tá? E dá uma conversada em família. Bom, acredito que você já deve ter voltado, né? No meu caso, eu lembro que assim, de época de presente meu de criança, eu tenho um ursinho que ficava pendurado no meu berço, né? Que assim, é de corda, né? Então você puxa, ele tocava uma musiquinha, né? E assim, até hoje minha mãe ainda tem guardado, né? No caso da Bia, né? Eu lembro que quando a Juliana estava grávida, né? A gente estava preparando aí, no caso, para... né, as coisas para o nascimento da Bia. Na época estava muito famoso aquele desenho dos Backyardigans, né, e daí eu lembro que eu fui comprando, né, cada mês assim eu fui comprando né, que eram os bichinhos de plásticos que tinha, né, e assim é uma lembrança que eu tenho, né, de uma coisa que eu dei para ela. E daí, conversando com a Juliana, a gente estava vendo assim, a Juliana falou a respeito de uma centopeia, né, a gente não lembra muito bem assim quem que deu, né, mas é um presente assim que eu lembro que durante um bom tempo a Beatriz brincou bastante, né? E assim, a gente até colocava assim, até no centopé, tipo na parede para ela não bater a cabeça, né? Tinha algumas coisas assim. E no caso teve um presente que a Bia brincou muito, até hoje ela gosta bastante também, que é um ursinho puff, né? Eu lembro que eu dei um ursinho puff para Juliana, na época que a gente estava namorando, e daí depois, né, por conta aí da Bia, né, daí meio que assim, a Bia herdou, né, os bichinhos da Juliana, né, mais ou menos isso daí. Bom, a gente já deu uma introdução, né, então vamos para a leitura de hoje. A leitura de hoje, ela é retirada do Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo do 8 ao 20. Lucas, capítulo 2, do 8 ao 20. Então vamos lá. Naquela região, havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz e eles ficaram com muito medo. Mas o anjo disse aos pastores: não tenham medo. Eu anuncio para vocês a boa notícia, que será uma grande alegria para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vocês um Salvador, que é o Messias, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Vocês encontrarão um recém-nascido, envolto em faixas e deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão de anjos. Cantaram louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por ele amados. Quando os anjos se afastaram, voltando para o céu, os pastores combinaram entre si: vamos a Belém, ver esse acontecimento que o Senhor nos revelou. Foram então às pressas e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo visto, contaram o que o anjo lhes anunciara sobre o menino, e todos os que ouviam os pastores ficavam maravilhados com aquilo que contavam. Maria, porém, conservava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que haviam visto e ouvido, conforme o anjo lhes tinha anunciado. Esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, então, nessa leitura, né, a gente vê aí o nascimento do menino Jesus, né? Então a gente vê aí que
No momento em que Jesus nasceu, né, lembrando aí que Jesus é Deus, né, a gente tem uma coisa bem interessante que é assim, que um anjo aparece para os pastores meio que fala, cara, vão lá, né, tipo, é Jesus que acabou de nascer, né, vão lá adorar o Senhor, né. E daí é interessante, né, que os pastores vão, né, aí eu tô lendo a gente leu do Evangelho de Lucas, né, mas se a gente pega o Evangelho se não me engano, acho que de Mateus, né, ele narra aí que a gente tem os reis magos também, né? Então no caso vem, além dos pastores, vem também aí os magos do Oriente, né, que a gente chama aí de reis magos, né, e eles vêm e oferecem presentes para Jesus. Bom, então isso aí foi, né, a leitura que a gente fez, e hoje eu gostaria de apresentar para vocês uma coisa, né, como a gente está próximo do Natal, aí a questão do presépio. Eu acho que vocês já conhecem, tá, mas eu vou mostrar um pouquinho aqui, tá, o que eu tenho. Na verdade, esse daqui é um presépio que é do meu sogro, tá? Eu peguei o presépio dele lá e vou mostrar aqui para vocês verem. Então, a ideia do presépio, né? Quem que foi a primeira pessoa que montou o presépio? A primeira pessoa que montou o presépio foi São Francisco de Assis, né? E, no caso, conta assim que São Francisco, ele foi chamando as pessoas, né? E ele teve essa ideia, tipo, falou assim, puxa vida, é Jesus que se fez carne, né? Quer dizer, Jesus, ele é o nosso Salvador, ele morreu na cruz por nossos pecados, mas a gente não pode esquecer que foi através do seu nascimento, né? Quer dizer, que ele nasceu aí, né, do ventre de Maria, né, que Jesus se fez carne, né? Ou seja, que Deus veio ficar junto de nós, né? Então, quando a gente olha para o presépio, né, lembrando aí que foi uma invenção de São Francisco, né, a gente observa algumas coisas, né? Primeiro, a gente tem aqui alguns animais, né? Então a gente tem aqui um cavalo, né? A gente tem também um boi, né? Geralmente aparece representado. Então você pode até perceber que a forma como eles estão montados, tá vendo que um tá de um lado, outro do outro, né? Então a gente tem algumas representações, né, que fala que tipo, estava de noite, que estava frio, né? Então no caso aí vamos colocar assim, o hálito dos bichos, né, no caso ali serviu para aquecer o menino Jesus, né? A gente tem aí também, peraí, deixa eu voltar no lugar aí para ir montando. A gente tem também as ovelhas, né? Aqui no caso eu tenho só uma, mas tem mais, né? Tá aí que eu não coloquei tudo. A gente tem aqui também os camelos, né, que no caso aí trouxeram os reis magos, né, do Oriente, e a gente tem, lógico, os reis magos, né, então a gente tem, são 3, né, magos aí que a gente tem, 3 reis magos, né, que a gente tem, e deixa eu encaixar, peraí, tem mais um aqui, ó, que eu não mostrei para vocês, tá? Então cada um tem um presente diferente, tá? Então só pegar aqui para vocês verem, ó. Cada um que a gente olha, ó, cada um deles tem um presente diferente, tá? Porque acho que por causa da iluminação acho que tá melhor de ver, tá vendo? Então cada um deles aqui tem um presente. E a gente tem um deles aqui, ó, que ele é representado como negro. Então é interessante isso daqui, né, que a gente olha aí dos reis magos, né? Quer dizer, é como se toda a humanidade tivesse representado neles, né? Quer dizer, aí todos os tipos de pele, né? Todas as raças, né? Então, no caso, estão aqui presentes. E a gente tem, aqui também a figura de um pastor. Tá lembrando dessa leitura que eu acabei de falar, né? Então a gente tem aqui a figura de um pastor, você pode ver que ele até tá com uma ovelhinha aqui, né? E lógico, né, quando a gente pensa aí no nascimento de Jesus, não pode faltar a figura de Nossa Senhora, né, a mãe de Jesus. Não pode faltar também, que São José, né, o pai de Jesus. E a gente tem aqui também a figura do anjo, tá, que acabou ficando lá em cima, né. Aqui nesse daqui, ele está escrito glória na faixa dele, né? Lembrando dessa leitura que eu acabei de falar, né? O que o anjo falou, né? Glória a Deus nas alturas, né? Então a gente tem aqui representada a figura do anjo. E lógico, a figura mais importante que a gente tem no presépio é
o menino Jesus, né? Então, essa representação, né, do presépio, como falei, foi feita, né, quem teve a ideia foi São Francisco de Assis, né, foi aí, diria assim que ele foi muito inspirado por Deus, né, teve uma ideia muito interessante, né, e não tem como a gente, por assim dizer, a gente não olhar para Jesus no presépio e a gente não se encantar, né, pela beleza, vamos colocar assim aí, dessa representação, né. Então assim, São Francisco teve uma ideia maravilhosa, né. Bom, quando a gente pega, né, no caso aí dos Reis Magos, né, lembra que eu falei a questão dos presentes, que cada um deles trouxe um presente diferente, né? Então assim, não sei se vocês sabem o nome dos Reis Magos, né, mas é Baltazar, Gaspar e Melchior, né? E eles trouxeram 3 presentes para Jesus, né? Então, ouro, incenso e mirra, tá? Bom, ouro a gente sabe o que é, então você fala assim, tipo, hoje em dia seria, por assim dizer, o equivalente meio que trazer dinheiro, né, por assim dizer, mas no caso eles trouxeram ouro para Jesus. Daí, um outro presente é o incenso, tá? E também trouxeram mirra, tá? Então, aí no caso, a ideia do incenso, né, no caso ele era usado pelos sacerdotes, tá? No caso lá no sacrifício no templo, né? E a mirra, né, ela é como se fosse assim, um perfume, por assim dizer, né, que eles usavam aí, era uma espécie de bálsamo, né, que eles usavam aí para embalsamar os mortos, tá? Então quando as pessoas morriam, né, eles pegavam e embalsamavam as pessoas aí com mirra, tá? Se a gente olha um pouco para esses presentes, né, você fala, nossa, ouro, incenso e mirra, né, e daí lembrando lá do que eu falei para vocês do presente que você ganhou quando você era pequeno, né, você fala, nossa, que presente meio estranho para dar para uma criança, né? Mas a gente tem, assim, um significado, uma representação muito bonita nesse presente, né? Então a gente pega, por exemplo, a questão do ouro, ele era um presente que ele era dado para os reis. Então, no caso aí, eles estão falando o quê? Que Jesus é rei. Então o ouro, ele está relacionado com a realeza de Jesus, né? Lembrando que a gente viu algumas semanas atrás aí a festa de Cristo Rei, né? Então no caso Jesus é rei, né? A parte do incenso, né? Lembrando aí como falei que eles usavam nos sacrifícios, então quem usava o sacrifício, quer dizer, quem usava incenso eram os sacerdotes, tá? Então daí no caso a gente tem aí a questão do sacrifício de Jesus, né? No caso vamos colocar assim, meio que antevendo, né, que no futuro Jesus iria passar pelo sacrifício da cruz, né? E a gente também olha aí a questão do incenso, pelo fato aí de estar relacionado com os sacerdotes, a gente olha também a questão da divindade, tá? Então, quer dizer, enquanto o ouro, ele mostra, por assim dizer, a realeza de Jesus, o incenso, ele mostra a divindade de Jesus, quer dizer, Jesus é Deus, né? E a mirra, né, como eu falei para vocês aí, no caso, ele era o bálsamo, né, que embalsamava os mortos, né? Mas ele lembra aí também a questão dos profetas, tá? Então, no caso aí, por assim dizer, o lado humano de Jesus, tá? Então, olha que interessante, né? A gente tem aí, Jesus é rei, sacerdote e profeta, né? Tudo aí ao mesmo tempo, né? E quando a gente pega, no caso aí, a questão do presente, né, no caso esses presentes que Jesus ganhou, né, tem uma frase do Papa Bento XVI que ele fala assim que querem dizer que a partir daquele momento os doadores pertencem ao soberano e reconhecem a sua autoridade. Ou seja, a partir do momento que os reis magos trouxeram esses presentes para Jesus, eles estão reconhecendo que Jesus é rei, sacerdote e Deus, né? E aí no caso a gente tem a questão então que eles reconhecem, né, que Jesus é Deus, que Jesus é o rei, que ele é o soberano, e eles estão, por assim dizer, reconhecendo essa autoridade de Jesus, né? Então assim, muito bonita essa frase do Papa Bento, né? Bom, daí a gente tem a questão, né, quando a gente pensa nessa questão aí de presente, né, a gente lembra também que será que tem alguma outra passagem, né, que a gente tem aí dos evangelhos, que a gente vê aí que Jesus ganhou algum presente, né? Vocês já pararam para pensar nisso, né? Porque a gente tem essa questão aí como é que fala?
do nascimento de Jesus em que Jesus ganha presente. E depois, será que Jesus ganhou algum outro presente? Então a gente tem uma passagem, né, bem interessante, que é assim, que ele fala que Jesus estava, né, jantando, no caso, na casa de um homem, né, se eu não me engano, acho que era Simão, ou leproso, se eu não estiver enganado, e fala que nesse momento, né, apareceu uma mulher, né, com um vaso ali de perfume, né, e ela quebra esse vaso, né, e ela derrama esse perfume aí na cabeça de Jesus, né. A gente tem uma outra passagem que é mais ou menos parecida, né, que a gente tem aí a questão quando também Jesus está jantando também na casa de um outro homem, né, e daí aparece uma mulher, né, também com perfume, ela quebra perfume e coloca aí nos pés de Jesus, e daí fala assim que ela enxuga, né, aí os pés de Jesus com o cabelo dela, né. Mas no caso, nessa leitura, né, que eu comentei aí, né, no caso, então a gente tem uma versão, né, que a mulher traz perfume, né, e derrama na cabeça de Jesus, e a gente tem uma outra, né, que fala aí que ela derrama nos pés de Jesus, né. Então tem, por assim dizer, essas duas passagens que a gente vê que Jesus ganhou, né, um presente um pouco diferente. E de certa forma, né, a gente pensa, mas caramba, né, por que quebrou, né, esse perfume aí, no caso, na cabeça de Jesus, né? Então eu queria mostrar para vocês um livro que eu comprei esses dias, tá? Chama aqui, ó, Catena Áurea, tá? Esse livro aqui, ele foi escrito por São Tomás de Aquino, tá? Então, assim, um dos doutores da igreja, né? E eu comprei o desse ano, tá? Então, eu comprei, na verdade, o volume 2, tá? Então, vocês verem aqui, ó, tá escrito volume 2, tá? Evangelho de Marcos, tá? Então, a gente vai entrar agora, né? Quer dizer, entramos já, né? No ano, deixa eu ver, Mateus, Marcos, no ano B, né? Então, no caso, eu comprei por conta, né, como a gente, esse ano a gente vai ver aí o Evangelho de Marcos, né? Então, eu comprei isso daqui. E esse livro, né, aqui, São Tomás de Aquino, ele fez o quê? Ele pegou, no caso, a explicação dos evangelhos, tá? Então, nesse caso aqui é específico só do Evangelho de Marcos, e no livro, ele, por assim dizer, ele pegou cada passagem do evangelho, né? Então, no caso, cada passagem que tem do evangelho, ele pegou aí o pensamento de um santo, tá? Ou seja, aí alguma reflexão, algum pensamento de algum santo, então ele reuniu e colocou nesse livro, tá? A gente tem uma coisa muito legal, tá? O nome aí Catena, tá? Para quem já ouviu falar sobre aquele movimento que a gente tem na igreja chamada Legião de Maria, tá? Eles também têm uma oraçãozinha que eles rezam que chama Catena, tá? Então, Catena, a ideia, quer dizer, o significado dessa palavra aqui significa corrente, tá? Então, no caso, quando a gente olha, isso daqui seria o quê? Catena áurea, então seria quase alguma coisa como tipo corrente dourada, tá? Alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Então, é um nome muito interessante, né, que ele deu, né? Ou seja, por assim dizer, o evangelho, né, é uma corrente dourada, por assim dizer, que nos une a Deus, né? Uma ideia do nome muito interessante. E a gente tem uma passagem aqui, né, que ele fala aí a respeito desse bálsamo, tá? Que a mulher aí derramou, né? Aí no caso sobre a cabeça de Jesus. Então olha só o que ele está falando aqui. Só um minutinho. Pois lamentavam-se com a perda do bálsamo, que poderia ser vendido por um grande valor e dado aos pobres. Mas isto não deveria ser feito, pois era conveniente que sobre a cabeça de Cristo se derramasse uma infusão santa e majestosa. Por isso se segue. Ela fez-me uma boa obra. Isso daí é palavras de Jesus. Esse louvor dessa boa obra é tão eficaz a ponto de exortar-nos a todos nós a fartar a cabeça do Senhor de obras perfumadas e preciosas, de sorte que de nós seja dito que fizemos uma boa obra sobre a cabeça de Cristo. Olha que bonito isso daqui, né? Bom, então, olha só, a gente viu, né, quando a gente pegou aí essa questão, né, no caso da leitura de hoje, né, a gente viu aí, então, que os pastores, né, vieram para adorar Jesus, assim como os reis magos, né, e eles trouxeram presentes. E, né, no caso aí, eu fiz essa outra relação, né, quer dizer, alguma passagem aí que Jesus também ganhou um presente, né,
E esse é o nosso agir, né, dessa semana. Então, que presente que nós vamos aí colocar aos pés de Jesus? Ou a gente também poderia pensar que como que nós vamos enfeitar a cabeça de Jesus, né? Você pode até falar assim, nossa, Luciano, mas na cabeça de Jesus já tem uma coroa, né, que é a coroa de espinho, né? Mas no caso, lembra lá que quando eu falei, né, lá para trás, né, de São Domingos, lembra que eu falei, né, que para cada Ave Maria que ele rezava, né, para cada Pai Nosso que ele rezava, né, saía da boca dele, né, como uma rosa e se fixava lá no cabelo, na cabeça de Nossa Senhora, né, formando aí uma coroa, né. Então, no caso, que presente que nós vamos oferecer? Quer dizer, o Natal está próximo, né? Então aí qual é o presente que nós, né, podemos oferecer para Jesus, né? Ou seja, para a gente oferecer aí aos pés de Jesus ou para a gente de repente formar aí uma coroa, tá? Para enfeitar a cabeça de Jesus, tá? Então esse é o nosso agir. Então assim, gostaria que você pensasse, né, alguma coisa que você gostaria de fazer, né, que você acha aí que vai agradar Jesus, tá? E daí fica livre, tá? Cada um aí de ver o que vocês vão querer fazer. Então você pode, de repente, algumas ideias, tá? Ajudar uma pessoa que está passando por necessidade, de repente você doar alguma coisa que você tem na sua casa, tá? Que vamos supor, tipo roupa, não sei, né? Alguma coisa, e de repente alimento, ou até mesmo, de repente você falar, puxa vida, eu vou pedir perdão para alguém, né? Vou perdoar alguém, vou, sei lá, de repente rezar, fazer alguma oração, né? Então qual é o presente, né, que nós podemos aí oferecer para Jesus, tá? Bom, e antes de eu fazer a oração final, né, eu gostaria de pegar e passar um comunicado para vocês também, né? Então, de certa forma, assim, esse vídeo ele é uma despedida dos encontros de catequese, tá? Então a nossa catequese ela vai entrar de férias agora, tá? E quando a gente começou, né, no caso quando eu comecei com os vídeos, a Ângela, né, que é a coordenadora lá do São Francisco, ela pediu, né, no caso para eu fazer os encontros por conta aí da pandemia, né, que a gente tava nessa situação aí da pandemia, tipo, não podia ter catequese, então ela pediu para eu dar catequese. E foi uma coisa assim, foi uma experiência nova, né, eu diria assim que foi muito gratificante, né? E ao mesmo tempo foi também um desafio, né? Porque quando a gente dá catequese, a gente tem aí um roteirinho, né? De certa forma, assim, para você seguir, né? E no caso, nesse ano, eu tive que meio que adaptar, né? Então eu tive que, lógico, apesar de eu ter seguido aí o calendário litúrgico, né? Eu tive que fazer uma adaptação, né? De algumas coisas aí que pudesse ser usado por todas as fases. Mas agora, tipo, vamos colocar assim, a partir, né, que acho que do mês passado, correção, né, a catequese já voltou, né, então no caso agora, vamos colocar assim, cada turma vai voltar, né, aí seguir a catequese com o seu catequista, né, e daí, nas reuniões que a gente teve aí na São Francisco, né, o combinado foi que eu faria esses encontros aí até aí as férias da catequese, tá? Então, ou seja, hoje é o último encontro que a gente está tendo aí de catequese. Bom, pergunta, e agora, né? Você vai continuar com o canal, você vai parar o canal, né? Assim, eu acho que desde o começo, né, no caso, quando eu me propus a dar catequese, né, o canal não é meu, né? O canal, no caso, é para Deus, né? Então, eu diria assim que, acho que Deus, ao longo desse ano, né, no caso, eu diria assim que ele me inspirou, né, a fazer alguns encontros, vamos colocar assim, de certa forma, a falar aquilo que ele gostaria, né, no caso, que fosse falado, né, e eu diria assim que daqui para frente também está nas mãos dele. Então, no caso aí, eu me coloco aí nas mãos de Deus, tá, da forma que ele quiser, né, eu tá anunciando aí as coisas que ele quiser que eu anuncie. Lógico que vai ter uma mudança um pouco em relação ao formato do vídeo, tá? Por que eu tô falando isso, né? Porque quando eu tô dando esses encontros aqui, eu tô seguindo o método da catequese, né? Então a gente tem um método aí que a gente chama de ver, julgar, agir, celebrar, né? Ou poderia também, hoje em dia mudou o julgar para iluminar, tá? Mas é a mesma coisa, tá? Então, no caso, eu sigo aí o método da catequese.
A partir do ponto em que eu não vou mais fazer vídeos para a catequese, tá? Eu não preciso mais me prender aí a um método, tá? Então provavelmente vocês vão notar um pouco de diferença assim em relação aí a forma como eu estou gravando os vídeos, tá? Porque no caso, vamos colocar assim, como eu não tenho mais necessidade aí de me prender, né, no caso aí, ao encontro, né, da forma como a gente tem que seguir, né, no caso quando a gente dá catequese, muito provavelmente, talvez assim, eu simplesmente entre direto no assunto e já exponha aí algum pensamento, alguma coisa, tá? Então a ideia, eu acredito que acho que provavelmente vai caminhar mais ou menos para isso, tá? Pelo menos assim, é o que eu acho, tá? Mas se de repente assim, vocês que estão assistindo, tá? Vocês falam assim, poxa vida, eu acho que gostava mais de quando você fazia do outro jeito, tá? Sintam-se aí à vontade também, tá? E eu também não sei muito bem aí em relação aí à questão de duração dos vídeos, tá? E aí não tenho muito, assim, eu tenho algumas ideias aí de algumas coisas que eu gostaria de falar, mas assim, de certa forma, isso vai ter, vamos colocar assim, meio que uma liberdade de eu poder falar de alguma coisa e de repente, tipo, porque como é que fala? O encontro eu tenho que seguir os passos, né? Então sempre tem, por assim dizer, começo, meio e fim dos encontros, né? E no caso, a partir do momento que eu não estou mais fazendo encontro de catequese, não necessariamente eu preciso ter começo, meio e fim, né? No caso, lógico, eu vou seguir um roteiro, mas assim, não precisa seguir dessa forma, tá? Então, isso aí é um recado que eu gostaria de dar para vocês. Bom, mas daí assim, pretendo estar continuando postando vídeo toda semana. Daí, tá nas mãos de Deus, Ele que vê o que Ele vai querer fazer da melhor forma, tá? Para a gente encerrar, né, esse encontro, eu gostaria de fazer aí uma oração, que é a oração do presépio, tá? Então, vou aproximar aqui, tá, a cadeira, só um minutinho. Talvez vocês escutem um pouquinho de barulho. Bom, acho que eu consegui aproximar um pouco mais o presépio. Deixa eu só colocar aqui os personagens de uma forma melhor, para daí vocês conseguirem ver todo mundo, tá? E ficar mais fácil da gente pegar e enxergar aí Jesus, tá? Só um minutinho, gente. Bom, acho que consegui aproximar um pouquinho mais, tá? Então, olhando para o presépio, eu vou fazer uma oração aí, que é a oração do presépio. Senhor, diante do teu presépio, venho pedir por minha família. Abençoa as pessoas que amo e aquelas que ainda não amo bastante. Que dentro do nosso lar habite a confiança de tua mãe, Maria, o zelo de José e a inocência de teu rosto de criança. Afugenta de nossa casa as dores, lágrimas e angústias causadas pelos que lutam por matar nossos sonhos de paz. Dá-nos saúde para que possamos cantar teus louvores cada dia, que nossas portas estejam sempre abertas para ti, nas visitas que nos fazes em tantos rostos sofridos. Dá-nos alegria de tua presença em nosso lar. Abençoa nossas famílias neste Natal, Senhor. Amém. Com a graça de Deus, estivemos aqui reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, tá? Para vocês aí que me acompanharam nesse ano, tá? Que viram aí os encontros da catequese. Espero que tenha servido para alguma coisa e tudo para a honra e glória do Senhor. Obrigado. Até a próxima.